Primeiramente, boa tarde para todos vocês. Então, vamos lá, gente. Aqui são só uns slides de apresentação mesmo. O foco hoje vai ser a telinha do CJ. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Eu sou apaixonada, gente, pela minha profissão. Eu tenho mais de 14 anos de experiência com advocacia, né? E eu fui uma pessoa que me descobri ao longo dos anos na área bancária. Para quem não sabe a minha história, eu iniciei, na verdade, como especialista da área trabalhista, né? E aí, dentro do CJ, quando eu tive o primeiro contato com a área bancária, foi paixão à primeira vista, desde então não larguei nunca mais. E aqui no CJ, eu estou hoje como consultora de produto, tanto atuando ali, né, em cálculos cíveis, bancários e trabalhistas, né? Não tanto mais no trabalhista como inicialmente, como eu gostaria, mas hoje bem focada mesmo na área bancária. Os cálculos que eu escolhi, que eu selecionei para vocês, foram esses: o da RMC, o superendividamento, de empréstimos e financiamentos. Eu peguei um caso de capital de giro, o das tarifas bancárias, que está muito em alta, e o nosso queridíssimo fraude do INSS. Essa aqui, gente, é a nossa página inicial, hoje, do CJ, e que é a parte que eu falei para vocês que a Emanuele vai apresentar. Então, ela vai explicar muito do que tem aqui, que tem muita gente que não sabe de diversas novidades que a gente tem hoje, por exemplo, parte dos assistentes, tem módulos novos saindo, que estão em fase beta, que vocês também devem curtir muito, que é o de intimações. Enfim, muita novidade que a gente tem que para comentar. Então, guardem que essa parte é muito boa também. Aqui na parte de cálculos, gente, é bem simples, tá? Vocês clicam aqui em cálculos e aí aqui vocês selecionam a área do direito que vocês costumam atuar. Dá para ver que aqui hoje o CJ está atuando tanto na parte previdenciária, trabalhista, civil, tributária, bancária e penal. E aí aqui a gente vai abrir o cálculo da RMC, em que eu vou iniciar primeiro com esse estudo de caso aqui da Dona Maria, que ela afirma que ela contratou um empréstimo consignado de 5.500 com parcelas a serem descontadas com prazo fixo. Então, ela imaginava como aquela grande situação que aconteceu lá no início da RMC, né, das pessoas que já estavam acostumadas ali com a realização de empréstimos, ela acreditava que estavam fazendo um empréstimo, mas na verdade ela estava adquirindo um outro produto, que é a famosa RMC. Pedidos, ela colocou a inexistência do contrato, devolução dos valores em dobros e indenização por danos morais, bem comum. Na decisão de primeiro grau, gente, o que aconteceu? O juiz de fato declarou a inexistência, porque o banco não comprovou a solicitação e o uso do cartão. Ela conseguiu a restituição em dobro e também danos morais, só que no valor de R$3.000. O acordo manteve a decisão quanto à restituição e à inexistência do contrato, porém revogou os danos morais por entender que era mero aborrecimento. Aqui, gente, eu separei os parâmetros para a gente liquidar essa sentença. Mas lembrando que esse cálculo, ele pode ser realizado por vocês tanto para liquidar para inicial, como para liquidar a sentença, como para um cumprimento de sentença. Ou seja, é um cálculo muito versátil em que vocês conseguem aí estar utilizando ele para diversas partes. Eu vou começar aqui com vocês nas configurações iniciais desse cálculo. Sempre a gente começa pelo nome, então eu vou colocar aqui junto com vocês, a gente vai fazer juntos. Aqui, ó, alguns dados, como eu falei para vocês, eu já deixei pré-preenchido pra gente, senão que nem o Danilo falou, a gente ia ficar até meia-noite. Que eu quero tentar apresentar o máximo para vocês das ferramentas bancárias que o CJ tem. Então aqui, gente, no nome do cálculo, eu vou colocar o nome realmente dessa ação, da autora, a Maria Luzinete versus o Bradesco, nosso queridíssimo Bradesco. A base de cálculo, geralmente a gente coloca o quê? A data que você está realizando o cálculo. Principalmente tratando de uma liquidação de sentença, a gente vai colocar aqui a data de hoje, do nosso treinamento. Olha como é bem simples, não são muitas coisas para serem preenchidas. Logo em seguida, eu tenho que colocar qual foi o valor do empréstimo, do suposto empréstimo que a minha cliente fez. Então, eu coloquei aqui R$5.500 e a data que eu encontrei lá no SCOM dela, dessa possível contratação, que na verdade a gente sabe que muitas vezes a gente não tem acesso a essa documentação, a gente acaba utilizando ali a data mesmo do SCOM. Então, eu coloquei 24/8/2020 e logo em seguida, gente, que é uma das partes mais interessantes aqui do cálculo da RMC, a gente tem 3 métodos possíveis. E eu vou já explicar cada um deles para você. O primeiro deles, gente, é um que foi muito aceito no início. Não sei se hoje todos os tribunais ainda estão realizando essa conversão. Mas, inicialmente, muitos pediam a conversão desses descontos em um verdadeiro empréstimo tradicional, comum mesmo. E aí, era bem comum as pessoas adotarem aqui ou a aplicação de uma taxa média do Bacen ou as da instrução normativa do INSS, que prevê, por exemplo, para esse empréstimo aqui, uma taxa de 1,80. Então, se for do interesse do meu cliente pedir a conversão, o que em alguns estados ainda é aplicado, eu colocaria aqui ou 1,80, que é a taxa do INSS, porém, gente, como a taxa média do Bacen aqui está mais favorável, eu, por exemplo, colocaria aqui para aplicar a taxa média do Bacen. Nem sempre isso acontece, mas é interessante porque o CJ já demonstra aqui para vocês qual seria a taxa média lá das séries temporais, com base no que, Ana? Na data do contrato e na espécie do contrato, e também já demonstra a instrução normativa 28 do INSS, que estabelece quais seriam o teto de juros máximo
aqui. Ana, mas eu não quero usar esse método. Não tem problema, é só você não configurar. Mas eu acho interessante você visualizar os cenários possíveis para depois você decidir o que é melhor para o cliente de vocês. Logo em seguida, gente, a gente tem um método hoje que talvez seja o mais aceito, que é pedir a restituição dos valores que foram descontados. Você pede a resistência do contrato e pede a restituição daqueles valores. Geralmente, realmente, é um dos mais positivos em termos de valores. Aqui, eu vou colocar justamente, gente, o índice que foi determinado nessa sentença aqui. Se a gente for ver, é NPC, então eu vou colocar aqui. E aí vocês vão perceber que o CJ, em toda a parte de índices, tem esses índices super bem organizados, gente, até com esses info-icons aqui explicando o que é. Não faltam, são mais de 90 e poucos índices super bem auditados, com muita segurança. Então aqui vocês podem escolher o NPC, e aí aqui eu coloco o juros de mora de 1%, que foi como ela determinou, a partir do vencimento das parcelas. E aqui eu marco a minha restituição em dobro. E olha que bacana também, gente, aqui já está modulado. Se você colocar conforme o STJ, de ter um corte ali de uma parte ser simples e a outra dobrada, a gente já consegue respeitar isso. Deixa eu ver se aqui na decisão falou em dobro, acho que não teve nenhum corte, então nem vou marcar a modulação, mas se fosse o caso, para vocês não terem que fazer isso manualmente, vocês já poderiam marcar aqui, opa, já aplica a súmula certinho. Os danos morais a gente viu que foi no valor de R$3.000, a data do início deles, gente, foi a partir da citação, então eu já coloquei aqui 5/4/2024, ou corrigidos da sentença, então 5/4/2024, e o termo inicial dos juros da citação, aí sim 10/1/2022. Danos morais também com 1% de juros, e aí aqui nossos queridos honorários, que aqui nesse caso, eu não lembro se foi 10%, mas eu acredito que sim, honorário de 10% sobre o valor da condenação. Então, aqui exatamente o que está aqui. Feito isso, eu venho aqui para a parte de parcelas. Aí aqui na parte da importação das parcelas, tem uma ferramenta muito bacana aqui, que é a importação já direta do ISCRI. Então, eu pego aqui, vou selecionar o documento no caso dela, que se não me caso é esse aqui, da Luzinete, e aí já faço toda. Aqui eu posso manter os valores já inseridos, ou aqui, se eu desmarcar, gente, ele vai apagar o que estava ali já antes e vai substituir. Então, eu vou importar aqui os valores dela, ó. Rapidamente ele já pega. Vou só apagar esse aqui que tá 00 e vou salvar. Feito isso, gente, a gente já parte para o nosso resultado. E aqui eu vou colocar tela cheia, porque é onde a grande maioria tem mais dúvidas em relação a esse cálculo. Nessa parte aqui, gente, do resultado, como eu falei para vocês, o CJ apresenta 3 cenários. Não significa que vocês precisam apresentar todos, não significa que vocês precisam se aprofundar em cada um deles. Às vezes o que tá mais aqui do seu tribunal, você ai, opa, peraí, deixa eu exportar o relatório aqui, eu sou acostumado com restituição total, então tá aqui. Mas eu quero explicar cada um deles para vocês. O primeiro deles, gente, e se vocês precisarem, ai, Ana, me perdi, o que era mesmo? Todos eles têm um info-icon explicando o que é cada metodologia. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Por exemplo, o método de conversão. Se vocês botarem o mouse aqui, ó, ele já fala que ele converte o valor recebido pelo cliente de vocês em um empréstimo consignado comum. E aí aplica a taxa de juros que a gente definiu lá nas configurações iniciais, gente. Lembra que a gente falou assim, vamos colocar a taxa média do Bacen por ser mais favorável? Então, é essa taxa que vai ser aplicada aqui. E aí, diferente da RMC, que é uma dívida infinita, aqui ele vai respeitar toda a metodologia de amortização de um método de empréstimo tradicional. Então, a gente vai ver essa dívida de fato diminuindo. Então, aqui, a gente tem que esse cliente pegou 5.500, que estava lá na conta dele. Aplicando uma taxa de 1,56, vão ser deduzidos os juros dele. E aí, aqui, a gente vai ver esse saldo devedor dele, gente, diminuindo com o tempo. Ana, mas por que no caso aqui, o valor dele está negativo? Está negativo justamente porque os descontos não foram suficientes para zerar esse empréstimo. Porque vejam que os descontos são muito pequenininhos, 28, 6, até esse aqui eu tô achando estranho, depois teria que dar uma revisada. Mas assim, são descontos muito baixos. Quando os descontos são um pouquinho maiores, gente, e eles quitam esse valor que a pessoa recebeu, aqui no final, vocês vão começar a ver que vai ter valores a restituir a esse cliente. Então, só para falar para vocês, nem sempre, aí isso aqui tá deixando muito claro pra gente que o método da conversão, por exemplo, aqui ele não é nada favorável para o meu cliente. Só que aqui eu tô achando estranho esse 9,77, ele não chega assim a decrescer nesse nível aqui, não. Ele pode ter pegado alguma informação que não tá certinha, então eu teria que verificar. Mas é bem comum ficar mais assim, ó. Ele pode ter pegado alguma coisa assim a mais, não sei. Depois eu posso até olhar aqui o ISCRI dela. Esses valores aqui, ó, tá assim, ó, 28, 47. Aí pula para 0, 9,77, desconfia. Alguma coisa aí, talvez a inteligência no meio do caminho não pegou certinha. Aí você volta aqui para as parcelas e nada impede vocês de editarem. Assim como nada impede de você vir aqui
e usar o copiar e colar. Então, digamos, depois eu vou apresentar aqui para vocês. Uma outra ferramenta, que foi até que eu apresentei lá presencialmente para vocês, o do cortador de extratos. Daria para usar lá, pegar e copiar aqui. Então, por exemplo, sabe que aí você consegue também conferir as informações. É uma alternativa, gente, que me veio o insight aqui agora. Mas aqui, eu poderia já vir aqui e editar. Vamos tirar até já essas que estão bem estranhas, 9,77, 6,25, 6,10. Eu vou salvar. Feito isso, eu venho aqui no resultado, como falei para vocês, os descontos aqui não foram suficientes para quitar essa dívida. E no método 2, o que eu tenho? No método 2, ele é uma mistura do método 1 e do método 3, que ele converte o valor emprestado, a partir do momento que ele quitar, digamos que ela conseguiu aqui, foram muitos e muitos anos de desconto ao ponto de quitar o valor emprestado. Aí ele encerra o empréstimo e começa Aí, os descontos que continuaram sendo efetuados, ele coloca no método da restituição. Então, ele mescla um e outro. Já o método 3, que é o método mais comum, e talvez o mais utilizado nos tribunais, é o que dobra esse valor simplesmente descontando o cliente de você com correção monetária e juros de mora. Geralmente, costuma ser um dos mais favoráveis. Aqui a gente não está vendo um valor expressivo, porque a gente está falando de uma pessoa que teve poucos anos de desconto. Então, ela teve aqui 2.185,41, e ainda perdeu os danos morais, tadinha. E foi isso aqui com que ela ficou. Aqui eu poderia exportar esse relatório e aqui já apresentar todo esse cálculo pronto, tanto para um cumprimento de sentença, ou, gente, se fosse aqui, a gente estaria, vamos supor que esse caso da Lucinete fosse como o Almir falou, a gente está fazendo aqui o cálculo para uma inicial. Eu vou tentar até que simular aqui com vocês, vou me arriscar, mas vou tentar ver se a gente consegue chegar numa simulação em que esse empréstimo teria sido quitado, só para vocês visualizarem como é que muda a parte da conversão. Eu vou colocar aqui, gente, um valor mais baixo, uns 1.200, é teste, tá, gente? Não sei se vai dar certo. Vamos colocar aqui uma data. Pô, 2020 era considerável, né? A 1,56, deixa eu ver, ele deve ter mudado a taxa, data base do cálculo, perdão, é a data da obtenção do empréstimo que muda. Vamos colocar, só para a gente ver aqui que a taxa vai mudar, eu vou colocar 1 de 2020, tá? Nos últimos 5 anos aí, é uma taxa de 1,75 e a do INSS estaria 2,08. Então, média do Bacen. Restituição de valores, gente, eu vou colocar nenhum, porque eu estou simulando aqui com vocês, só para mostrar para vocês que serve para essa parte também. Bom, vou colocar juros de mora zerado. É esses campos aqui que eu falei para vocês, tá, gente? Que eu vou tirar a obrigatoriedade, para a gente não precisar nem preencher. Danos morais, acho que já dá para a gente colocar nota 6, mas eu não vou pedir correção. Eu vou zerar aqui, tá nenhum, senão a gente vai aumentar muito o valor da nossa causa, tá? Tô achando que ele vai dar problema aqui com relação à data, mas depois eu vejo isso. E vou colocar meus honorários. Deu problema em relação a isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar a data de hoje mesmo, 6/6/2025, que ele não vai corrigir mesmo. É isso aqui, gente, que eu falei para vocês, Almir, que eu estava comentando que na migração da página acabou ficando como obrigatório e não deveria. Mas não impede de realizar o cálculo. Aqui nas parcelas, eu vou editar. Não, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar mesmo, eu vou importar aqui, e aí eu vou vir aqui no meu textinho e vou colocar assim, ó, 1/2 de 2020, vou colocar uma parcela considerável, vou colocar disso aqui mesmo, aí ele já vai substituir, e eu vou repetir aqui, repetir, até chegar praticamente em 2025. Digamos que os descontos ainda estão sendo efetuados, tá, gente? Então, a gente chegou aqui, opa, para 2026 aí também já não. Tá? Aqui já é o Natal, já está perto. Vamos até 1/6 e eu vou salvar. Então, estou simulando aqui com vocês a situação dessa senhorinha aqui. Então, ela pegou esse empréstimo de 1.200 e aqui a gente sabe que o primeiro método é de um empréstimo. E aí, olha só, lembra que eu falei para vocês que em algum momento ele vai zerar, gente? Olha aqui acontecendo, ó. Ele começou com esse valor de 1.200, aí ele vai decrescendo, ó. Ele vai decrescendo, conforme os descontos vão sendo debitados do meu cliente. E aí vocês olham para a coluna saldo devedor. O saldo devedor vai estar descendo, está descendo, está descendo. Opa, eu poderia falar que aqui, essa minha cliente, gente, em 1/9/2022, quitou esse valor. E aí, o que vem aqui depois é o que o banco está devendo a ela. Então, aqui é o que o banco está devendo a ela, 2.260,82. Foi o que ela pagou a mais. Pode ser que aconteça em algumas teses em que o tribunal diga assim, não, vai continuar sendo um empréstimo. Mas aí você poderia evidenciar por esse cálculo, falando assim, peraí, se for um empréstimo realmente, em setembro de 2022 ela já teria quitado. Então, o que ultrapassou de desconto, você me devolve em dobro, esses 2.260,82. O que acontece, gente, no método 2? O método 2, a mesma coisa, gente. Ele vai, deixa eu diminuir aqui um pouco a tela, porque ele pega aqui um pouquinho, ó, é muito grande. O que acontece aqui? Ele vai, ó,
até zerar, vocês vão acompanhar aqui, ó, o saldo devedor tá aqui, deixa eu esperar ele zerar. Bom, ele vai zerar na mesma data, certo, gente? E aí, o que que ele vai fazer? Daqui para baixo, da parcela 32 até a parcela 65, ele não vai continuar aplicando o método de amortização de um empréstimo, e sim uma mera restituição desse valor. Então, daqui para baixo, ele faz um outro método. Por isso que a gente fala que o método 2, gente, ele é o método 1 com o método 3. E o método 3 é o que vocês já estão mais acostumados, que é simplesmente eu pegar esse valor que foi descontado, pedir ele em dobro e corrigir. Então vamos lá, gente. Aqui a gente está com o caso do Fernando versus o Banco do Brasil, em que ele é um servidor militar aposentado com uma renda líquida de 3.625. Só que só de desconto de empréstimos assomava ali mais de 4.100 e pouco. Ou seja, está com comprometimento total aí da renda. O pedido dele foi, na verdade, a redução desses descontos para 30%, respeitar esse limite de 30% da renda líquida dele, com base no superendividamento. E aí, na decisão judicial, gente, ele de fato, ó, eu até coloco aqui uma ementa desse próprio julgado, em que ele conseguiu que fosse fixado 30% da renda líquida dele, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e tudo aquilo que a gente já conhece. E aí eu separei os parâmetros para a gente imaginar aqui como é que seria fazer o caso do senhor Fernando, caso ele fosse o nosso cliente. Então aqui, gente, eu coloquei o nome do Fernando versus o banco, a data da renegociação da dívida, 5/6/2025, o prazo em que ele iria pagar essa dívida, ou seja, aqui é o que a gente chama, desculpa, eu botei 60 meses, né? 60 meses, né? Que é o prazo máximo aqui em que ele poderia renegociar essa dívida. Logo em seguida, eu vou escolher qual é a melhor metodologia. A gente sabe que essa questão do superendividamento, ela ainda não tem, né, a gente fixado de que, é assim, tem que ser até 30%, até 35%, não, a gente tem hipóteses diferentes, então por isso que aqui esse campo é mais aberto para vocês. Eu vou colocar, conforme saiu na decisão dele, imaginando que a gente também estaria seguindo esse parâmetro, que a gente vai limitar a um percentual da renda familiar dele. Então, eu coloquei aqui 30%, a renda do Fernando era de 3.625,65. 3.625. Aí aqui o CJ faz uma pergunta bem interessante, no momento que vocês marcam essa opção, é que se o plano proposto não for viável, ele vai fazer o quê? O que o CJ faz se o plano não for viável? Aí eu coloquei para ele diminui a taxa mensal desse plano? Ele extrapola o limite da parcela mensal? Ou ele sugere a redução do saldo devedor de cada credor? Aí a gente poderia aqui escolher. Eu vou colocar que ele pode extrapolar um pouquinho o limite da parcela mensal. E aí a gente vai ver se é muito ou não é. E que a taxa de juros aqui, ao longo dessa renegociação, seria a Selic, que é uma das mais aceitas. E por último, gente, eu estou definindo aqui o prazo de carência. Eu vou chamar o prazo de carência aqui, que na verdade eu chamo de respiro. É o respiro que o cliente vai ter para começar a pagar depois que essa dívida for negociada. Então, quanto mais vocês colocarem à frente, claro que também o saldo devedor da dívida vai ser atualizado com uma taxazinha de juros também. Então, tem que, às vezes, simular um pouquinho assim, será que é melhor colocar 30, 60? Tem que ir conversando com o cliente de vocês. Então, eu coloquei aqui 60 dias e salvei. Logo depois, gente, a gente tem, é muito simples, são duas etapas, basicamente, porque é a terceira resultado. Aqui nas dívidas, eu só cadastrei, adicionei, vou mostrar para vocês que é bem simples, eu coloquei aqui o Bradesco, ele fez um empréstimo pessoal de 25 mil, no Itaú 8, com o Banco do Brasil 15 mil. E aí eu salvei. Isso aqui, esses dados aqui foram simulados mesmo, tá, gente? Não são esses dados das dívidas eu não tive acesso. Então eu simulei esses valores aqui. Até porque seria o valor das dívidas atualizado e aqui tá muito redondinho. E aqui na parte do resultado, aí eu já vou abrir a minha tela para vocês, a gente consegue ver algumas informações bem relevantes. Primeiro, o saldo devedor total do Fernando inicialmente era de 48 mil, que após a carência, ou seja, após aquele respiro, se fechar a negociação e ele começar a pagar, esse saldo devedor ele vai para 49 mil. Quando o cliente perguntar para vocês qual é o custo total desse plano no final, quanto é que ele vai pagar 65.261,70. E aqui eu consigo visualizar umas informações bem legais. Por exemplo, que esse plano de pagamento ele é viável, gente. Deixa eu aumentar aqui minha tela. Que o valor da parcela máxima que ele vai pagar para quitar tudo isso vai ser R$ 1.087,70. Então, aqui ele já tem um aviso que a prestação mensal, ela passou um pouquinho, ela passou 46,26 do que deveria. Se fosse realmente os 30%, ia ser um pouco menos. E aí aqui a gente pode ver, gente, aqui a parcela por credor, a gente consegue fazer a evolução do Bradesco, o Itaú, sabe? A gente consegue aqui visualizar cada um deles, onde a gente vê esse saldo devedor de acordo com a parcela que foi estipulada
a gente vê esse saldo devedor sendo zerado. É um cálculo bem simples, que está o relatório para vocês exportarem. Então, agora, eu vou pegar para vocês o caso de tarifas bancárias, em que a situação é a seguinte, gente. O seu Francisco, eu peguei até um caso aqui do TJ Ceará, que é onde eu moro, ele estava sofrendo uns descontos chamado de mora crédito pessoal, que aparecia no extrato bancário dele do Bradesco. E aí ele pediu a declaração de inexistência dos débitos, da devolução em dobro e danos morais. Na sentença de primeiro grau, o TJ daqui deferiu danos morais de R$ 3.000, os honorários e a devolução em dobro, mas respeitando aquele limite lá do STJ. O acordo manteve a sentença na íntegra e ainda majorou os honorários para 12%. E aí, eu queria simular aqui com vocês o caso do senhor Francisco, que é uma novidade que eu apresentei, por sinal, para o pessoal lá em Porto de Galinhas. Então, eu queria também aqui apresentar para vocês essa novidade que a gente tem dentro do nosso cálculo. Eu vou até iniciar, gente, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o caminho para vocês, como se fosse do zero, para que vocês se localizem, tá? Digamos que vocês estão aqui na página do CJ e aí vocês querem iniciar um cálculo novo, vocês vão vir aqui na parte cível e aí vocês vão ver atualização de débitos, fraude no INSS, tarifas bancárias abusivas e o de liquidação normal. Então, escolham aqui, de preferência, esse das tarifas. Mas por que, Ana, né? Eles não são todos iguais? São. Mas os assistentes de inteligência artificiais, eles são padronizados. Esse assistente aqui, ele é mais experiente em tarifas bancárias. E esse aqui de fraude no INSS. Por isso, a diferença, tá, gente? Então, vem aqui, clique em novo cálculo, escolhe o cliente de vocês e aí inicia um novo cálculo. Então, só mostrando aqui para vocês como é que inicia, como é que acha esse cálculo. Então, vamos voltar aqui para o caso do Francisco. Eu vou ali para as configurações iniciais, imaginando que a gente já preencheu aqui alguns dados. Então, Francisco versus Bradesco, a gente está falando no caso de mora crédito pessoal. Vou colocar o termo final para o dia do nosso treinamento aqui agora. O juiz estabeleceu pelo INPC juros de mora de 1% e não faço mais nada, gente. Eu só venho salvar. Feito isso, eu venho para débitos e créditos. E aí, aqui, a grande novidade. Eu venho em importar débitos, abro esse importador inteligente aqui. Eu venho aqui e escrevo para o meu assistente que eu quero que ele identifique todas as tarifas com o nome de mora crédito pessoal. Só que aqui, eu propositalmente trouxe para vocês uma situação que pode acontecer com vocês. Eu tenho o extrato desse senhor aqui, ele é enorme. Ele não é pequeno não, gente, ele é enorme. Existe uma capacidade aqui relacionada ao tamanho dos arquivos. Mesmo comprimindo, eu tive dificuldade de que ele fosse aceito, porque eu não sei se vocês sabem, quando a gente manda comprimir um arquivo, ele acaba mudando ali algumas configurações desse arquivo. A maioria dos leitores de PDF tem muito problema depois que a gente faz isso. Então, eu vou mostrar uma outra ferramenta do CJ, que pode ser muito útil para vocês, que é o conversor de PDF. Então, eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês o que é que eu fiz, porque nesse caso aqui, se eu tentar anexar o arquivo, o extrato dele, gente, que é gigantesco, não vai dar. Eu vou apanhar para tentar comprimir e não vai dar certo. Então, nesse conversor de PDF aqui do CJ, gente, mas eu vou selecionar aqui o arquivo dele, que é o do seu Francisco Mora Crédito Pessoal. E olha que bacana, gente, ele vai retirar todas as informações desse meu extrato, e isso pode ser útil para vocês até para outras situações. E aí, eu vou copiar esse texto todinho e vou jogar aqui na minha inteligência artificial, porque ela aceita tanto o PDF como arquivo em texto. Então, isso também, eu já percebi, gente, que ao fazer isso, eu tenho até mais precisão no momento dela encontrar minhas tarifas. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque foi algo que quando eu tem extratos que eu consegui facilmente. Já teve extratos muito grandes em que eu já não tive essa mesma facilidade e quando eu me deparei, eu achei essa ferramenta e falei assim, nossa, sensacional, eu tenho que compartilhar com o pessoal também, porque eu acredito que vocês podem pegar situações parecidas. E às vezes, gente, pegar extratos que não são escaneáveis ou vocês podem pesquisar tem extratos que são um pouco ruins, essa ferramenta vai ajudar vocês. E aí, aqui, gente, ela vai abrir um arquivo em Word. Ele vai abrir esse arquivo aqui, ó, no Word, tá vendo? Aí, o que eu faço, gente? Eu dou um Ctrl A aqui, copio, venho aqui no meu assistente, dou um Ctrl V e mando o comando. Ele já está analisando, saiu, tá, gente? Aqui, ó, só para vocês verem o resultado. Eu poderia simplesmente clicar aqui e copiar tudo de uma vez e já vim para cá, como eu poderia também baixar ele em Word. Então, é uma facilidade muito boa, gente, muito boa mesmo. Então, aqui ele identificou
descontos de 2016, 2019, enfim, diversos descontos de mora crédito pessoal. Eu posso vir aqui, pegar esses valores aqui, não sei por que que não apareceu para mim, gente, o meu preenchimento automático, porque geralmente ele aparece um formulário aqui em que eu preencho automaticamente para cá, mas não tem problema nenhum, eu vou copiar e colar e vou importar esses valores. Aqui, gente, se vocês quisessem, porventura, acrescentar mais um débito, por exemplo, aqui a gente poderia acrescentar os danos morais. Então, teve danos morais, eu venho aqui danos morais de R$ 3.000, ó. E aí aqui eu coloco a partir da data da... Deixa eu ter sido o quê? Da sentença? Deixa eu ver se eu tenho a data da sentença. Sentença, 25/10/2023. 25/10/2023. E aqui, gente, o bacana é que vocês conseguem configurar cada uma das parcelas. Então, a partir do momento que você abre o modal, digamos que a correção monetária dos danos morais fosse para um outro índice, você pode clicar aqui, ó, e aí você muda o índice. Você pode clicar aqui e você personaliza os juros de mora para essa parcela específica, diferente do que está nas configurações iniciais. E isso vocês podem fazer tanto para correção, como juros de mora e juros remuneratórios. Então, eu vou salvar aqui, e aqui no resultado eu tenho uma ação de nada menos do que 47.744 só de tarifas bancárias, gente. E aqui eu consigo ter todo o detalhamento da correção monetária que foi aplicada, dos juros de mora, a repetição de débito, não teve crédito aqui para bater, honorários sucumbenciais, multa do 523 eu também não apliquei, e prontinho. Aqui também tem relatório em Excel e PDF. Então, aqui novamente, gente, para todo mundo ir se acostumando, né, com a parte do caminho, eu venho em cálculos, escolho agora a área bancária, desculpa, perdão, cível, e coloco aqui fraude de INSS. Então, repetindo, por que eu estou escolhendo um específico? Porque os assistentes, eles são personalizados. Então, quanto mais ele é especialista em determinado assunto, por isso que a gente acabou individualizando o cálculo. Vou colocar a data do nosso treinamento aqui, vou colocar aqui esse aqui, gente, é o caso da Dona Maria, que teve um desconto associativo, não vou colocar nenhum índice de correção monetária no momento e nem juros de mora. Não, se bem que eu tô colocando, acho que eu vou fazer uma liquidação de sentença com vocês mesmo. Deixa eu seguir aqui a sentença então, gente. A sentença, inicialmente, só para vou situar vocês, ela foi improcedente em primeiro grau, porque o juiz atendeu pela prescrição de 3 anos, um absurdo, né? E aí, depois, em segundo grau, a decisão foi revertida, e aí foi em INPC mesmo, e foi juros de mora de 1% ao mês. Então, aqui, vou só avançar. Ah, aqui também, gente, nem mostrei para vocês, mas tem um assistente de sentença. Esse assistente de sentença, a gente joga a sentença lá e ele resume todos os pontos da sentença para vocês. É muito útil, principalmente na hora de fazer esse cálculo, porque aí já vem os pontos tudo organizadinho para você já saber o que é que você coloca de parâmetros para liquidação. Então aqui, gente, na parte de débitos, mais uma vez, ó, a gente pode vir tanto aqui e incluindo manualmente, como eu posso vir aqui também fazer por texto. Então, quem gosta muito de usar Excel, quer jogar para cá, joga, ou abrir nosso importador inteligente. E aí aqui, gente, dá aquele comando especial. E lembrando, quanto mais específico vocês forem, melhor é. Então, eu vou colocar aqui, ó, identifique todos os descontos com nome de contribuição A, S, B, A, B, I, nos códigos 229, 241, porque tem 13º, no período tal. Pego o ISCRI da minha cliente, da Dona Maria, anexo, envio o comando e aguardo a análise. Eu acho que aqui vai aparecer o formulário. Eu não sei por que naquele outro lá não apareceu. Aguarda um pouquinho. Que ele está dizendo que, com base no meu extrato, ele não conseguiu identificar esse período. Possivelmente, ele não está conseguindo ler. E aí eu vou tentar dar um outro comando, sem a data. Eu vou falar só, identifique todos os descontos com nome de contribuição e vou ver se dá certo. Se não der certo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir o meu arquivo e vou copiar ele aqui. Ó, não conseguiu. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer de novo aquilo que eu comentei com vocês. Vim naquela ferramenta que eu falei para vocês. Isso não costuma acontecer, tá, gente? Eu realmente peguei casos em que os arquivos não estavam muito legais, mas o estudo de caso estava bacana. Mas a ideia é que, em regra, vocês não vão passar por isso. Mas eu estou apresentando para vocês uma saída. E aí ele vai converter esse meu arquivo. E quando ele converter, eu vou só copiar aqui. Nem vou olhar nada, gente. Só vou copiar o arquivo inteiro. Vou jogar aqui e esperar a leitura. Ó, ele já encontrou de 2018 a 2019 essa contribuição. Aí aparece isso aqui, gente, que eu falei para vocês que eu estava esperando lá no outro, não sei por que não apareceu, mas está aqui, ó, preencher automaticamente. Quando eu faço isso, ele joga direto aqui para o meu importador, eu importo aqui e marco a repetição em dobro e salvo. Então, bem simples, né? Deixa eu só ver se nesse nosso caso teve danos morais. Não teve. Então, eu vou só adicionar aqui, gente. Então, vem aqui embaixo, ó. Vou adicionar nossos danos morais de R$ 5.000, 5, 2024, salvar. E aí aqui eu poderia vir adicionar nossos honorários também, tá? Ó, bem simplesinho, gente. Sucumbencial, ó, percentual, 10% sobre os débitos. Ainda tem opções avançadas, tá, gente? Para incluir
juros de mora, multa, se for o caso. Venho aqui e prontinho, né? Eu tenho aqui um caso de descontos, não foi muito, mas uma restituição aqui de R$ 1.000. Então, gente, agora eu vou partir para o caso de empréstimos. Na parte aqui, gente, de empréstimos e financiamentos, a gente tem esse cálculo aqui, em que eu vou colocar novo cálculo, mais uma vez, escolher minha cliente e começar. Aqui a gente tem um assistente inteligente de contratos que talvez muitos de vocês ainda não conheçam. Muito bacana para uma primeira análise, ou seja, naquele momento ali que o cliente entra em contato com vocês e vocês ainda estão avaliando se aquilo é uma oportunidade de ação, né? Se realmente tem alguns pontos que vocês possam alegar, abusividades, algo do tipo. Então, eu vou abrir aqui meu assistente para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui que eu tenho um contrato de capital de giro. Vou colocar aqui meu contrato e vou enviar. Enquanto isso, ele vai fazer uma análise e vai trazer para a gente uma análise bem completa que vai auxiliar a gente em todo o cálculo. Seja no momento ali de montar os cenários do contrato e da revisão, seja no próprio momento, na própria hora da análise. Aqui, olha que bacana, gente, ele já trouxe para mim o número do meu contrato, então já vou aproveitar aqui e vou copiar. Ele já disse que o tipo de autor, ele fala não especificado aqui, mas no caso a gente sabe que um contrato de capital de giro é pessoa jurídica. A data da assinatura do nosso contrato, 8/5/2013, está aqui, então 8/5/2013. Data da primeira parcela, 6/7/2013. E o prazo de 36 meses, superior a 365, pré-fixado. Isso. Data do base do cálculo, gente, vou colocar hoje. E aqui, como no nosso caso não tem antecipação, eu vou continuar, tá? Ai, perdão, gente, eu não selecionei que é um empréstimo. E aí, aqui, eu tenho toda uma análise da capitalização de juros, né? Avaliando esse contrato, dizendo se dá para ter algum tipo de afastamento da capitalização. Ele informa que, conforme as características do contrato, certamente a gente está tratando de um caso de price. Então, assim, é muito legal, até mesmo para quem não sente ainda que tem muita propriedade em relação a empréstimos e financiamentos. Ele observa a taxa de juros para vocês, fala se é efetivamente que foi aplicada, mas ainda assim eu sugiro que vocês sempre mais confiem no cálculo nesse sentido, pede para vocês compararem com a taxa média, ou seja, é um guia de orientação para o advogado magnífico. Ele já identifica para vocês quais taxas, tarifas e impostos são abusivos e por quê, e o que vocês devem lembrar de verificar junto ao cliente. Tem a parte dos encargos também, que é analisada com todo o detalhe. No final, ele fala, olha, possivelmente você consiga aí afastar a tarifa de abertura de crédito, porque o contrato foi firmado após 30/4/2008, aí ele fala qual é a resolução. Ele fala que a taxa de juros remuneratórios aqui está maior do que a taxa do contrato e ainda está acumulada. Pede para você primeiro comparar a taxa média do Bacen e seguro prestamento se fosse o caso. Então, assim, é um relatório muito completo, em que cada vez eu estou tentando aperfeiçoar mais essa IA aqui. Aceito o feedback de vocês também, que quanto mais eu ficar especialista, melhor pra gente. Então, gente, eu vou aqui, eu já salvei, e agora eu vou abrir aqui a tela toda, porque eu acho que vai ficar melhor. Depois, eu tenho que adicionar nossos cenários. E aí, aqui, o que eu recomendo para vocês? Sempre comece pelo cenário do contrato, porque ele é o primeiro retrato que você tem que realizar, gente, para depois comparar, para depois revisar. E aí, aqui a gente conta com um assistente também. Ele é muito bom, em que eu pego aqui, gente, anexo o arquivo do meu contrato de empréstimos, ó, e aqui não precisa nem escrever nada, só mando, e ele já vai preencher todas as informações aqui de básicas, taxas, descrição do crédito, encargos, tudo, gente. Olha aqui, ó, veio todo prontinho para mim. Então, não tem nem perigo de vocês errarem aqui na hora de inserir os dados, tá? Então, eu venho aqui, tem, ó, preencher formulário. Eu só vou mudar aqui para o contrato americano Santander, tá, gente? Para ficar o nome certinho. Um contrato de um empréstimo de 126 mil para essa empresa. Tarifa de abertura de crédito, IOF. Valor total 128. Aqui a gente está verificando que a taxa de juros desse contrato é de 1,49. Eu não me recordo agora, depois eu posso até abrir aqui o contrato. Deixa eu ver se eu consigo ver lá quanto é que está no contrato, gente. Peraí. 126.450 de tarifa de abertura. 1,39. Ou seja, aqui a gente já consegue visualizar, por exemplo, que a taxa praticada, né, ela está maior do que a previsão no contrato, tá? Isso aqui já é um sinal de alerta. E aí, nos encargos, a gente tem, olha só, comissão de permanência, gente, sendo acumulada com outros encargos, tá? O que não é permitido. Mas aqui eu estou montando o cenário do banco, então não, simplesmente estou fazendo só uma cópia fiel e não vou mudar nada. E vou salvar. Feito isso, gente, eu vou adicionar meu próximo cenário. Esse sim é o mais importante. Aqui eu vou usar esse atalho de copiar os dados do contrato, mas não significa que eu vou aceitar. Então aqui eu vou colocar revisional. O valor base, em regra, vocês não vão discutir,
que vocês vão discutir é o valor total financiado. Então, aqui, gente, a gente poderia afastar a nossa tarifa em razão da data do contrato que não seria mais permitida. O IOF eu vou deixar, não vou discutir aqui, mas a gente poderia discutir isso também, poderia tentar reduzir esse IOF, porque se eu reduzir a base de cálculo aqui, a partir da retirada da tarifa, esse IOF teria que ter sido baseado também nesse valor. Então, poderia questionar, mas não vou fazer isso aqui, tá? Aqui, gente, o que a gente vai falar? Que a gente sabe a taxa de juros. E aí ele pega lá que a taxa média das séries temporais do Bacen, ela é de 1,24. Ela é bem favorável. Então, eu vou colocar para aplicar aqui. E na parte dos encargos, eu já sei que essa comissão não poderia estar acumulada e jamais poderia ser superior ao valor da taxa do contrato. Então, eu vou colocar 0. Vou pedir que as parcelas pagas a maior pelo meu cliente seja em dobro, com juros de mora e correção monetária, com certeza. Eu quero que o que o meu cliente pagou a mais seja devolvido para ele em dobro com correção monetária. Salvo. E aí, olha que bacana, gente. A gente tem aqui, eu gosto muito dessa tela. Eu acho que ela é essencial para vocês fazerem print e colocar na inicial de vocês. Principalmente desse quadrinho aqui, gente, do comparação de totais, em que a gente tem que o valor total financiado de 128 mil, ao final, pelo banco, o seu cliente vai pagar 167, mas na revisional, ele vai pagar 159.579, se a taxa de fato for de 1,24. E ainda que eu não conseguisse essa taxa de 1,24 aqui, eu ia conseguir de 1,39, pelo menos. Aqui na parte do fluxo de pagamento, gente, também bem tranquilo, rápido de preencher. Eu vou marcar todos aqui e vou simular que esse nosso cliente pagou as parcelas que estavam lá no contrato. Então, eu vou copiar a do contrato aqui, ó. Ele replicou para o valor pago. Não vou mexer na data do pagamento, simulando uma situação de um cliente que foi bem pontual com os pagamentos, tá? Vou salvar. E aqui no resultado, gente, eu já tenho que a gente tem uma ação de 11 mil, onde o autor pagou a mais 5.824 na forma simples, na forma dobrada 11. Esses são os valores já na data agora. Imagina que a gente está fazendo a propositura da ação muito perto. E aqui a gente consegue ter o comparativo desses totais entre banco e revisional. E aqui, quando vocês ficam navegando nessas abas aqui, ó, vocês conseguem ver os detalhes desses valores. Então, aqui na revisional dele, ó, a gente consegue pegar aqui o valor pago foi de 4.664, o devido foi esse. Gera uma diferença de R$207 todos os meses. Aí, da data do vencimento da parcela até a data do nosso cálculo, são 701 dias. E aí, a gente aplica a correção, juros de mora. No finalzinho, temos aqui 5 mil, que se transforma em 11, como está na forma dobrada. E aqui, a gente também tem a parte de calcular a antecipação de parcelas, se for o caso do cliente de vocês. Aqui, gente, é toda a metodologia para quem quer se aprofundar, mas eu posso vir aqui, exportar meu relatório, e aqui a gente também tem com ou sem a metodologia, e aí o PDF e o arquivo em Excel.